Olá, eu sou Sandra Bueno e estou aqui hoje para a gente falar sobre preconceito. Fiz uma chamadinha já avisando, pedindo para as pessoas não brigarem comigo, não me xingarem, quando eu digo que o preconceito é normal. E agora a gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta aí. Oi, então estamos aqui hoje para falar de preconceito. Como assim, Sandra? Que história é essa de que preconceito é normal? Sim, vamos ler o que diz o que diz lá no Google sobre preconceito, o que diz o dicionário, diz assim, ó, preconceito é uma opinião formulada sem a devida reflexão ou exame crítico, geralmente desprovida de qualquer fundamento. Essa opinião acaba influenciando modos de pensar e agir, podendo determinar atos de intolerância contra pessoas ou grupos sociais. Alguém aí nunca sentiu isso? Ninguém olhou para uma pessoa e disse: "Ah, que não me fez nada, mas não vou com a cara dessa pessoa". Que sentimento é esse se não é preconceito? E aí eu digo que o preconceito ele é natural do humano, que ele vem lá do tempo das cavernas, onde o homem tinha muitos medos porque não conhecia o que estava em volta. E ele tinha que ter medo, porque o medo preserva. Eu digo que a falta do preconceito, hoje, em algumas pessoas, está gerando, por exemplo, pessoas que acabam sendo vítimas de golpes, porque acreditam sem parar para pensar, sabe? Numa primeira formulação, assim, não param para pensar, opa, só um pouquinho, quem é essa pessoa aí? Né? Nesse momento, o preconceito vai agir como preservação, né? Eu posso confiar nessa pessoa? Eu não posso me tornar uma pessoa desconfiada e não confiar em ninguém. Eu não posso me tornar uma pessoa preconceituosa, mas o preconceito ele é importante. O preconceito nos preserva, ele nos libera de vários perigos da nossa sociedade, né? O que eu não posso é me tornar uma pessoa preconceituosa e intolerante. E assim como o ciúme, por exemplo. Ter ciúme é normal. Hoje, dia dos namorados, né? Quem não sente aquela pitadinha assim, ah, mas só que assim, ó, ter ciúme o tempo inteiro tem coisa errada. Uma coisa é amor, outra coisa é posse. Ai, é meu, ninguém olha. Só um pouquinho. Isso não é natural. Então, sentir ciúme, né? Ai, olha, tá olhando lá para ele ou para ela. Nossa, ai, olha ali, tá se insinuando, né, para ele ou para ela. Até aí, né, nada demais. O problema é quando qualquer pessoa que conversar, né, com o nosso parceiro ou parceira, a gente vire uma onça, fique furioso, né? Deixe o ciúme tomar conta. Isso não é amor, isso é posse. Mas, por outro lado, o ciúme também nos preserva. Quando eu sinto ciúme, eu tenho que saber por que é que eu. Isso é o que eu sempre digo do sentimento. Sentimento a gente sente. Eu preciso me analisar para entender por que eu estou sentindo aquilo. Por que que naquele momento eu estou sendo preconceituosa com relação àquela pessoa? Por que que naquele momento eu estou me tornando uma pessoa ciumenta? E estou, né? O que que está acontecendo? Se daqui a pouco é insegurança minha, por que que eu estou insegura nessa relação? O que está acontecendo? Né? Uma relação tem que ser bom. As pessoas têm que estar junto porque é gostoso estar junto. Não porque eu vou forçar o outro a estar junto, né? Quando eu tenho que estar sempre à espreita e com medo, ai, porque alguém vai cantar, porque... Bom, tem coisa errada, vai rever o teu relacionamento. E se a pessoa com quem tu te relaciona vive cantando outras, já te traiu, bom, aí ele é um mecanismo de defesa para dizer assim, ó, acorda, presta atenção. Ou tu entra nesse relacionamento e aceita que essa pessoa que tá contigo vai te trair, vocês vão ter uma relação aberta, vão fazer uma outra coisa, né, de outro jeito. Ou tu parte para outra, porque essa é a pessoa que tá contigo. Então, a questão não é o sentimento, a questão é eu não analisar por que eu estou sentindo raiva, por que que eu sinto raiva, por que que eu tô com tanta raiva, né, dessa outra pessoa. A raiva é uma coisa que eu costumo dizer que é a mesma coisa que eu tomar veneno querendo que o outro morra. Às vezes o outro nem sabe que eu tô com raiva. Mas por que que eu tô com raiva? O que que tá me incomodando tanto? Ter raiva é normal, né? As pessoas nos magoam, as pessoas nos maltratam, eu fico com raiva, eu fico brava. Mas alimentar essa raiva, me tornar uma pessoa raivosa e achar que ninguém presta, que nem eu já vou lá partir pro preconceito, né? Vou botar todo mundo dentro do mesmo saco. Isso não é normal. O que que acontece com o preconceito? Infelizmente, nós temos algumas crenças, né, que a humanidade vem trazendo. Olha com relação ao negro.
Não bastasse o negro ter sido sequestrado das suas terras, o negro foi escravizado, sofreu todo tipo de maldade, nossa, é melhor nem pensar muito, porque a crueldade do que foi feito com negros, com índios, né, com mulheres, até bem pouco tempo, e que ainda se faz com gente, são coisas assim, até difíceis de narrar, de tão terríveis que são. E lógico que em algum momento o negro se rebelou e disse: eu não quero mais isso, e que ele ficou violento. Quem não ficaria? Mas o que que fica para dentro da sociedade? Negro não presta, negro não é isso. Como assim, gente? Só que assim, ó, lá naquele tempo talvez eu até entendesse. Mas lá naquele tempo da escravidão já teve gente que dizia: não, não é assim. Porque havia quem dizia que negro não tinha alma para poder escravizar o negro, né? Isso é um absurdo. Deixa até eu fazer uma brincadeira. Quantas pessoas racistas será que já não receberam sangue de negro em alguma transfusão e nem sabem disso? Que tem sangue de negro correndo nas suas veias, né? De sangue de branco. Pensa, para pra pensar. Será que a pessoa sabe quando tá lá e recebe uma bolsa de sangue? Da onde que saiu aquele sangue? Né? Então, assim, ó, é uma coisa tão idiota, é uma coisa tão imbecil ainda alimentar esse preconceito que, meu Deus do céu, a pessoa precisa olhar para isso e precisa saber por quê. Sim, porque a gente cresceu ouvindo, né? Ah, porque encontrou um negro no escuro. Não é porque tu encontrou um negro, é porque o mundo tá violento. E porque tu viu uma pessoa, tu tá no escuro, tu ficou com medo. Tu não pode taxar nesse momento que é um negro que tá ali. Como assim? Né? Se eu tô numa rua sozinha e alguém começa a chegar perto de mim, começa a me seguir, eu não quero nem saber se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, azul, amarelo, né? Do jeito que o mundo tá violento, eu vou tentar dar um jeito de me proteger. Nesta hora, o preconceito ele é saudável, porque ele vai me proteger, porque infelizmente o mundo está violento. O que eu não posso é olhar para uma pessoa e achar que por causa da cor da pele dela, ela é uma ameaça para mim. Sabe quando é que é uma ameaça, tanto o negro quanto a pessoa com deficiência? Ou os homossexuais? Quando eu tô morrendo de medo que ele pegue o meu lugar. Porque eu sei lá no fundo da competência dele e aí eu tenho medo. Então eu preciso avaliar de fato o que é que está acontecendo, por que que eu estou sentindo isso. A questão da homofobia. Gente, o que me interessa a vida sexual do outro? Eu só quero saber da vida sexual de outra pessoa se eu tiver interessado em ter um romance com ela, ter uma relação sexual. Fora isso, a vida sexual das pessoas, pra mim, não tem nada a ver com isso, é a vida pessoal de cada um. Cada um namora quem quer, faz o que quer, do jeito que quer, sabe? É uma coisa assim que hoje não dá pra conceber. Há acho que já faz mais tempo, eu me perco um pouco no tempo, assim, né, muito novinha, a história da gente vai ficando mais comprida, a gente se perde um pouquinho nessa questão do tempo. Mas a gente estava num bar e tinha na mesa do lado, nós éramos uma turma grande, e nessa turma tinha um bem gaudério, assim, né, um gaúcho bem galdeirão, que anda, inclusive, pilchado, e na nossa mesa do lado tinha duas meninas. Estava uma sentada num lado da mesa e outra sentada do outro lado da mesa. E essas meninas estavam ali, assim, numa conversa aqui. E eu, que nem eu digo, para mim não interessa, eu tô no bar, é livre, cada um vai pro bar com quem quer, não tem nada a ver com isso. Mais adiante tinha um casal, assim, até de meia idade, nossa, num love ali, que estavam, né, num passa-mão e se beija, nossa, alto romance. Lá pelas tantas, uma das meninas levanta para ir no banheiro. Esse Galdério já ficou olhando porque uma menina botou a mão em cima da mão da outra, e elas estavam conversando assim com a mão em cima uma da outra, né? E ele já estava incomodado com aquilo, né? Então eram os dois assuntos da mesa, era ali, né, dele, né? Porque eu já digo, ai, pelo amor de Deus, eu não tô nem ali, eu vou fazer outras coisas, não cuidar da vida dos outros, né? E o casal se pegando lá do outro lado. E daqui a pouco uma das meninas levanta, acho, pra ir no banheiro, e quando ela levanta, ela vai pra frente e dá um selinho na outra. Gente, ele quase enlouqueceu. Sabe? Eu digo, oi, como assim? O que que elas fizeram demais? Nada. Olha, ali do outro lado tem um casal se atracando, sabe? Os dois pareciam um. Eu digo, aquilo ali não te incomodou. Não que tenha que incomodar, porque eles também estão fazendo o que eles querem fazer. Eu também não tenho nada a ver com isso, né? Eu acho que já tinha passado da hora deles irem para casa ou de irem para o motel. Mas é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, ali ele não se incomoda, mas ele se incomoda porque uma menina deu um selinho na outra. Gente, o que que é isso? Então, assim, ó, o preconceito precisa ser trabalhado como todo sentimento dentro da gente. Todos os sentimentos precisam ser trabalhados. Eu preciso olhar para dentro de mim e pensar, né? Por que que eu estou sentindo isso?
O que eu estou sentindo tem um lado de saudável ou eu estou ampliando isso? O que que isso está me incomodando? Com relação às pessoas com deficiência, a gente me incomoda muito quando tu vai perguntar como é que é o fulano, né? Como teu colega de trabalho. Ah, ele é tão queridinho. Como se bastasse a pessoa com deficiência ser queridinha. Eu digo, não, eu não estou perguntando se ele é queridinho. Eu sei que ele é educado, que ele é querido, que ele é uma pessoa muito amável. Eu estou perguntando se ele executa a tarefa, se ele cumpre horários, né? Se ele é um bom profissional. Ah, não, ele é, sabe? Eu vejo pessoas com deficiência muito melhores profissionais do que pessoas sem deficiência, que às vezes não estão nem aí porque estão fazendo, que é outra coisa que eu não entendo do humano. Enquanto aquele é o meu ganha-pão, eu vou fazer ele da melhor forma. Não estou satisfeita, vou procurar outra coisa para fazer. Esse é o caminho. E não simplesmente eu começar a boicotar o trabalho, como eu vejo seguidamente. Né? E isso normalmente com relação às pessoas com deficiência não acontece, principalmente com a deficiência intelectual. E eles se mostram extremamente profissionais, mas algumas pessoas acham que eles só têm que ser queridinhos, sabe? E isso, a síndrome do inho, do queridinho, do coitadinho, do pobrezinho, isso é um outro assunto que a gente vai falar outro dia, com certeza. Isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer pessoa, com deficiência ou sem deficiência, né? Independente da sua cor ou do seu credo, coitadinho não tem lugar no mundo. Então, gente, quando eu digo que o preconceito é normal, é nesse sentido que eu falo, sabe? Que eu olhar para o outro e não saber o que fazer com o sentimento que me vem é uma coisa, eu alimentar esse sentimento é outra. Eu preciso entender por que é que eu estou incomodada, o que é que no outro me incomoda, né? É alguém que eu não conheço, que eu preciso daqui a pouco conhecer melhor, me aprofundar um pouco mais, né? Quantas vezes a gente conhece uma pessoa e diz assim, ah, não vou com a cara dessa fulana aí. E aí, por ironia do destino, a gente acaba tendo que conviver e descobre uma pessoa maravilhosa, né? Claro que tem todas as questões do espiritismo que explicam isso, mas não é o objetivo do canal aqui. Isso é lá pro canal do caminho, né? Aqui nós vamos falar disso que é nosso, aqui que é da terra e que a gente está aqui para evoluir. Então, pessoas que alimentam preconceito, que alimentam raiva, que alimentam ciúme, têm que buscar ajuda para ver o que é que está lhes impedindo de se libertar desses sentimentos, que a pessoa que mais sofre, né, é a pessoa que está sentindo, porque às vezes o outro nem sabe do que está acontecendo. Claro, não vou nem falar dessas últimas cenas que a gente viu de racismo aí, que a minha cabeça não absorve. Que em 2022 ainda esteja acontecendo isso e alguém gritar, eu sou racista, como se isso fosse algo que lhe glorificasse, gente, é um absurdo. Mas ainda assim também respeito ela lá, sabe? Mas não acho que ela tem o direito de fazer o que ela faz, né? Mas é isso que eu digo, que o preconceito é um sentimento. Preconceito se sente por várias pessoas, por várias coisas, né? Preconceito até com a comida. Eu olho uma comida e digo, não vou comer isso aí. Isso é preconceito. Às vezes tu prova e é maravilhoso, se apaixona por aquela comida. Então, isso é preconceito. O que eu não posso é me tornar uma pessoa preconceituosa e que não abre espaço para o novo, né? E que não se dá o direito, porque quem mais perde é o preconceituoso, de conhecer novas pessoas, novos lugares, novos sabores, novos amores, né? E que não consiga se libertar deste sentimento que lhe aprisiona e que ainda, na grande maioria das vezes, maltrata outro. Tá? Então, assim, aquilo que tu faz com a tua vida até aí também tá tudo bem, mas isso não pode respingar no outro. E gente é gente. Atrás de qualquer cor, de qualquer credo, de gênero, de sexo, com deficiência, sem deficiência, é uma pessoa que tá ali. Eu não posso olhar para outras coisas. A gente precisa entender que nós somos pessoas. Ponto final. Gente é gente e ponto final. E aí que eu sempre digo: pensa, simplifica, descomplica. É muito simples. As pessoas é que complicam. Então, pensa e descomplica.